que a gente poderia fazer para não ter aquele pico lá de 8 tratores, sendo que eu só tenho 6? Como é? É isso aí, quem falou? Boa, doutora disse uma boa coisa. Vamos pegar as azuisinhas aqui, ó, as que não são críticas. Ó, ela tem essa folga toda. Essa daqui tem essa folga toda. Eu posso jogar com isso. Muito bem. E aí eu vou, ó, ajustando o meu cronograma. Uma outra, essa tarefa aqui está precisando de muito trator porque eu estou fazendo só em uma semana. Será que eu não posso baixar o número de tratores dela, fazer em mais tempo? E aí essa daqui, para também não espichar a obra, eu faço com menos tratores. Aí, gente, é análise racional e técnica do cronograma. Olha aqui as soluções: alocar mais recursos, aumentar turnos, mudar a sequência, mudar a metodologia construtiva. Tudo muito lógico de ser feito aí. Vocês sabiam que essa barragem de Belo Monte, na primeira passada do cronograma, deu aqui 108 motoniveladoras. Acho que se as construtoras forem comprar, nem tem para vender 108. 108 motoniveladoras na praça da barragem. Não vai dar, né? Não precisa nem ter ido lá para imaginar que não vai dar. Aí quando você vai ver, rapaz, é porque eu digitei aqui, era 10, eu digitei 100. Não checou, né? Não checou. Aí o consultor que já está manjado, bate o olho e diz, opa, aqui está com cara de que tem alguma coisa errada. E assim a gente chega na 10. É minha nota ou quantos minutos faltam? Gostou da piada, né? O nono erro aí é um erro esse aqui é um erro que não é do planejador, não. Esse aqui é um erro do diretor da empresa. Esse aqui não pode culpar o menino lá de óculos, 10º andar, sala com ar-condicionado, 10º andar da Faria Lima. Não. É isso aqui, ó. Desconsideração do cronograma como instrumento de gestão. Teve um fundo americano, comprou uma construtora aqui no Brasil e me pediu para avaliar as obras dessa construtora. Eu cheguei lá e perguntei, pergunta mais óbvia, né? Qual foi a pergunta que eu fiz lá? Tem cronograma? Rapaz, foi uma tosse atrás da outra. Não, veja bem. Aqui eu tenho, aí vai lá, ô fulano, cadê aquela planilha do Excel? Eu digo, opa, o Excel não é tão ágil assim em rever rumos, né? Aí eu disse, vocês têm algum software, alguma coisa? Rapaz, a gente tinha uma licença do Project, mas em contenção de despesa devolveram. Certo. Aí eu digo, essa obra, me mostre aqui como é que a gente está. Você já terminou aqui a cravação de... Não, essa cravação de estaca a gente está com um consultor revendo, porque vamos mudar aqui de estaca cravada para estaca hélice. E lá já estava concluído, né? E isso aqui, vocês já estão fazendo... Não, isso aqui é o seguinte, apareceu um método novo, aí uma máquina que chapisca de cabeça para baixo, e nós estamos fazendo um protótipo. Eu digo, mas aqui não já está 20%? Não, isso aqui é a revisão 1, a revisão 2 é porque o menino está de férias. Qual é a conclusão ao qual se chega? Me diga aí. Essa construtora está fazendo obra de uma maneira empírica, informal. Não é que faça mal, a obra é bem feitinha, é bonitinha. Vai dar dinheiro? Vai, eventualmente, se tiver sido bem orçada. Mas é uma obra que não tem o cronograma como uma ferramenta de gestão. Certamente, se essa construtora ganhar uma obra da Petrobras, aí vai comprar o Primavera, vai contratar meu amigo Loami, não é isso? Vai fazer um negócio em papel couché, né? Todo, aí entrega lá na Petrobras, bota no site, novas ferramentas de gestão. Aqui nós planejamos a sua obra. Mas às vezes é meramente para inglês ver, né? Para inglês ver. Para inglês ver. Porque o cliente exige. Não é atualizado periodicamente, não é distribuído, não resulta em
programações periódicas, em atualizações. Vocês sabiam que a gente fez uma obra lá nos Estados Unidos, a medição só é paga se a atualização do cronograma foi entregue ao cliente? Aí o que é que acontece? O cliente, o órgão lá, a Petrobras é assim, a Vale também. O que é que faz? Impõe ao construtor que se planeje. Veja como uma coisa é o contrário, deveria ser o construtor pressionando o seu cliente, não é isso? Me libere área, me faculte esse acesso, me dê aquele projeto tal que está atrasado. Isso aqui que você está alterando o escopo. Não, é o contrário. Parece que é o cliente impondo à construtora esse ônus, essa coisa chata que ninguém quer fazer, que é planejar a obra. Então, gente, isso aqui é aquilo que eu digo. Falhar ao planejar é planejar para falhar. A minha escola sempre foi essa. Meu pai, repito, faz com papel quadriculado de lápis, com lápis e a borracha na ponta do lápis. Tem nem lapiseira. É lápis com a borrachinha na ponta do lápis. Dá certo? Dá. Faz uma casa lá, bota 40 atividades. Sábado de manhã vai, apaga a borrachinha aqui, puxa a barrinha daqui, dá uma olhada. Sabe MS Project? Que nada. Mas é o quê? É acreditar que isso aqui tudo, planejar a obra, é uma ferramenta que aponta para o sucesso, não para o fracasso. Ou pelo menos, se vier a ter um fracasso, foi um fracasso que foi antecipado, que foi identificado antes. Varrer poeira para debaixo do tapete é uma lição errada. O bom engenheiro é aquele que aponta logo que está atrasado. Aquele negócio de, não, isso aqui, esse atraso a gente tira, não tem essa história? Aí na próxima, não, esse atraso aqui, lá na frente eu ganho isso aqui na esquadria. Aí vai aquele negócio represando, depois já não dá mais tempo. Certo? Só para vocês verem aí, pode fazer propaganda? Pode, né? Meus livros aí, esse é de orçamento, esse é de planejamento, esse é de incorporação imobiliária, os 3 são pela PINE, tá? Tem toda a teoria desses assuntos, estudo de caso, exemplo, tá tudo esmiuçado aí. E, segunda propaganda, e última, estou presidindo essa associação aqui, uma associação internacional, Associação para o Avanço do Cost Engineering, da engenharia de custos. Isso aqui é uma associação que congrega gente do mundo todo aí, das áreas de orçamento, planejamento, administração contratual, gestão de risco, estudo de viabilidade, do mundo todo. Os grandes cérebros aí que fazem as normas da NASA, as especificações das petroleiras americanas, que fazem os acompanhamentos das grandes obras pelo mundo afora, todos estão aí nessa associação. É interessantíssima, um acervo inesgotável de boas práticas, de publicações, de cursos, tem certificações. É como se fosse o PMI do engenheiro, certo? Tem de tudo aí para você, varar tardes e noites aí baixando material, vendo normas, vendo as boas práticas. Tem um fórum, é a coisa, rapaz, que me arrepia até de falar. Outro dia eu estava com uma dúvida, mandei uma pergunta, era de coisa de orçamento, como se faz tal coisa lá. Eu recebi uma resposta, 15 minutos depois, da Nigéria, depois de um americano que estava na Indonésia, depois de outro americano e depois de um cara que estava, não me lembro aonde, acho que era na Espanha. Um dizendo, consulte tal coisa, o outro me mandando um anexo, o outro explicando um caso lá de que ele tinha participado e como aquilo tinha sido. Porque é o tal negócio, ninguém vai inventar planejamento, isso é tudo o quê? Prática e entendimento, né? Fundamento das coisas. É muito interessante. No dia 19 de março, é uma quarta-feira, salvo engano, nós vamos fazer o lançamento dessa entidade aqui em São Paulo, tá? E vai ter um rapaz aí que vai fazer uma palestra sobre os 7 hábitos de um projeto eficaz. Vai estar anunciado no site da PINE.
E compareçam lá, certo? Custa a fortuna de R$ 25 esse evento. Para se filiar é $150. Não é caro, não. Traduzido para o custo de São Paulo é 10 estacionamentos. Certo? Por ano. 10 manobristas por ano. Certo, gente? Espero que não tenha sido uma grande perda de tempo aí. Espero que vocês não tenham se entediado. E estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado à Pini, a Emassaro, ao Paulo Kiss, pelo convite, pela confiança aí que sempre depositam em mim, pelas portas abertas lá na Pini. E estou à inteira disposição de vocês. Entre no meu site, pode me mandar e-mail, só não mande piada de baiano, tá? Mas podem fazer consulta, ir lá no meu site, tem 50 artigos para vocês se deleitarem. Ninguém vai ler nenhum, mas está avisado aí. Boa tarde, um grande abraço, sucesso nas obras de vocês aí. Boa tarde, Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa casa, e por muitas vezes eu vim aqui aprender, como vocês estão desse lado aí sentado também, vendo palestras e o prazer aqui de assistir as primeiras. E eu venho a dizer que a Pini está de parabéns por essa palestra e a forma que ela foi conduzida, porque a segunda palestra é um complemento do que houve da primeira, com uma visão diferente. E o que eu pretendo passar aqui também é um complemento de tudo aquilo que o meu colega da JHSF passou, mas com a visão de um empreendimento, porque não existe eu não tenho aqui a pretensão, e não existe aquele planejamento que seja o mais correto, mas existe o planejamento adequado à estratégia da empresa. Então, como no caso que nós vimos anteriormente, era uma obra que ficava fora de São Paulo, fora aqui da capital. Então fazia sentido ter uma industrialização, ter algum sistema que demandasse menos mão de obra. O nosso caso é um pouco diferente, é uma obra que está dentro de São Paulo. E eu vou abordar alguns temas que vai gerar reflexão, que a gente vai conseguir analisar. É um empreendimento que ainda não foi lançado, ele vai ser lançado essa semana. Em primeira mão vocês vão conhecer aqui o Jardim das Perdizes. Antes de eu começar a apresentação, por favor, abrir o filme. Primeiro, na ficha técnica, antes de entrar praticamente na apresentação, eu vou apresentar o bairro, como ele vai ser concebido. É uma área de 250 mil metros quadrados, que está no centro de São Paulo, ali na Barra Funda, entre Perdizes e Alapa. Possui uma área verde, isso foi uma contrapartida com a prefeitura, de 50 mil metros quadrados, onde vai ter um parque aqui central, um parque público, que já foi decretado, já é um parque público hoje. Foram feitas 9 ruas e houve uma estratégia da empresa em primeiro preparar o bairro, primeiro fazer toda a infraestrutura, para depois fazer o lançamento. Então isso foi estratégico, acabou segurando um pouco a ansiedade dos investidores, que quer ver comprar o terreno e quer ver a coisa acontecer. O empreendimento terá 25 torres residenciais de alto padrão, torres entre 26 e 30 pavimentos, com 4 apartamentos por andar. Uma torre comercial nessa área, essa área inteira vai ser comercial. Uma torre corporativa com lajes grandes, um hotel de 4 estrelas e um strip mall. Por favor, na fase de faseamento aqui embaixo, clica aqui, por favor. Esse empreendimento, como concepção, ele está dividido em fases. Então, hoje, eu vou apresentar no slide mais à frente todas as fases, mas hoje o que está sendo lançado são 4 empreendimentos, que vai abranger as plantas de 80 até 285 metros quadrados. No item
propositalmente, eu coloquei esse item que não a gente utilizou e está utilizando esses itens como marketing, mas eu queria me atrelar a alguns que não fizeram inicialmente parte da marketing, fizeram parte do planejamento, do que nós tínhamos como desafio para poder viabilizar esse empreendimento para a empresa. A engenharia tinha esse desafio. Mais à frente eu falo da história do terreno, como ele foi concebido e o que nos levou dentro do planejamento e custo. Então vem bem a calhar o nosso tema de hoje, que são os itens de bota fora zero, que eu vou explicar um pouco mais à frente, fiação subterrânea, drenagem de águas pluviais, em função da região que nós estamos ali, então teve que se criar uma solução adequada. E o último item, por favor, esse aqui. Não, esse outro aqui, por favor. E o outro ponto importante, pavimentações com 100% de permeabilidade, isso no bairro, nas praças, nas calçadas. Então foram conceitos que nós tínhamos como desafio de engenharia e que mais à frente a gente conseguiu atribuir isso a um bairro que a gente vai ter algumas certificações, a gente está buscando algumas certificações e que está dentro de São Paulo, é uma concepção diferente. Aí, por favor, pode voltar para a apresentação. Continuando ainda um pouco da concepção do empreendimento, nós vamos ter lá quase 4.000, um pouco mais de 4.000 unidades, contando as residenciais e as comerciais. Esse empreendimento está planejado, ele tem como estratégia ser construído entre 5 e 6 anos, em função das fases de lançamento e a estratégia de vendas. Esperamos que se venda dentro do previsto para que a gente possa começar as obras dentro do que foi planejado. Uma área total construída passando de 600 mil metros quadrados, entre as torres comerciais e residenciais, com as áreas de apartamento e dividido em 14 condomínios. Então, no início, quando a área foi adquirida, só voltar aqui, o nome do empreendimento é Jardim das Perdizes, é uma construção, a área foi adquirida pela Tecnisa inicialmente, e tem hoje como parceiro, como investidor com 25% no negócio, a PDG, que é uma construtora também a nível nacional. Essa é a área, esse é o terreno, da forma que ele foi adquirido em final de 2007. Para quem conhece aqui São Paulo, aqui é a Marquês de São Vicente, aqui é a Marquês de São Vicente, essa aqui é a Nicolas Boer, tendo aqui o campo do Palmeiras, o Shopping Bourbon. Então dá para ter uma noção aí da área em função dos aqui Perdizes, né, que atrás está o bairro de Perdizes. Então a forma que ela foi adquirida era um terreno da antiga Telefônica, haviam construções nesse terreno, ginásio, 3 prédios. E era um terreno acidentado, com uma topografia particular, e nós tínhamos um desafio, que era fazer essa infraestrutura e preparar em 8 meses para o lançamento. O terreno foi adquirido em 2007, até as liberações de obra levaram-se quase 3 anos, um pouco mais de 3 anos. Aí iniciou a fase de projetos da infraestrutura, e nós tínhamos o desafio de fazer essa obra de infraestrutura em 8 meses. Hoje, dessa forma, é o empreendimento do jeito que ele está, que ele foi entregue para as construções dos edifícios, e as particularidades que eu coloquei no início, que foram particularidades, dificuldades no início, que hoje são oportunidades que a gente utilizou para aprender e que a gente vai usar certamente em outros empreendimentos. Essa região aqui da Barra Funda, ela tem um histórico de alagamentos, um histórico de não ter vazão para o Rio Tietê, em função dos rios ali, dos afluentes que já estão sobrecarregados. Então, todo o bairro, ele possui um sistema de drenagem com 3 quilômetros de rede de duto. Todas as ruas aqui dá em torno de 5 quilômetros, todas as ruas. Possui 3 quilômetros de rede de dutos com 1,20 m de diâmetro. Isso é bem comum na Europa, é um sistema que a gente trouxe da Europa, adaptou aqui com a parceria da Tigre, que fabricou os elementos para a gente, os elementos de PVC. Enterrados, em que toda a água de chuva, com uma chuva que foi dimensionada para 30 anos, ela é coletada nas bocas de lobo e se dissipa no próprio terreno.
O excedente disso, é claro, existe um extravasor, um excedente sai por aqui e vai para a rede pública. Para aprovar isso na prefeitura não foi fácil, houve diversos acordos, teve que fazer algumas contrapartidas com o CIURB, porque não é comum, é o primeiro bairro que tem esse conceito, mas foi necessário, porque talvez se não criasse uma solução planejada para coleta de água pluvial, talvez inviabilizaria aí a região, até que saísse. Hoje a gente já sabe, já existe uma operação, a Operação Água Branca, que é um plano estratégico, é um vetor em São Paulo em que a prefeitura vai ter que atuar com infraestrutura, que vai possibilitar a outros empreendimentos da região aproveitar essa Operação Água Branca, essa operação da prefeitura. Mas isso ia demorar muito, isso vai rolar acho que em torno de 5 a 10 anos ainda. Então, essa foi um ponto estratégico que hoje a gente entendeu, quem está acompanhando nos últimos dias aí as chuvas em São Paulo, tem funcionado bem. Faz 6 meses que a gente está com esse sistema funcionando, a gente tem monitorado e está funcionando muito bem. Outra oportunidade que nós tivemos foi o conceito do Bota Fora Zero. Com 8 meses para se construir, houve uma movimentação de terra de quase 350 mil metros de terra que tinha uma vegetação superficial. Então, na concepção do projeto, a engenharia determinou uma diretriz em que não saía 1 metro cúbico de terra da obra. Então, a concepção do empreendimento, a concepção da forma que ele foi feita, nós conseguimos elevar, era um empreendimento que era para ser plano, era para ser inteiramente plano, e aproveitando o bairro, esse lado do bairro aqui, e nós conseguimos elevar, dentro do projeto urbanístico, dando as sugestões, passando o que poderia ser feito, elevar aqui o centro da praça, que é essa praça pública de 50 mil metros quadrados, elevar em 8 metros de altura, e com isso ganhamos a escavação dos terrenos. Então, todos os empreendimentos hoje que vão ser começados, eles já estão com a terraplanagem, digamos, 90% feita. Depois, só aqueles empreendimentos comerciais que vão demandar mais garagens, a gente vai fazer uma escavação e uma contenção profunda, o que não vai ser necessário nesse primeiro momento. Então, nós conseguimos solucionar, numa época em que nós começamos com chuva, isso tem que ser levado em conta nos planejamentos. Sabíamos que ia começar a obra em dezembro de 2011, passar pelo período de chuvas do verão, e não tinha como movimentar essa terra em menos aí de 10 meses, que foi o que a gente estimou, com abertura e fechamento de bota fora. Com isso, a gente atirou, e acertamos no que não vimos. Semana passada a gente foi certificado é o primeiro bairro no Brasil certificado pelo Aqua, que é uma certificação ambiental pela Fundação Vanzolini, e confesso a todos que não era o foco inicialmente. Não tínhamos esse objetivo, não era... Muitas vezes as certificações ela vem por uma questão comercial, como o LEED aqui, que nós vamos ter que tirar no empreendimento comercial, porque sabemos que se a gente for alugar um empreendimento ou vender para uma multinacional, uma empresa de fora, é obrigado a ter LEED. Então, ele já te vincula, ele já leva ao planejamento e aos custos a tirar isso. Mas no caso aqui que nós tiramos o Aqua, nós só seguimos um conceito, nós seguimos uma diretriz em que a movimentação de terra ia ser controlada, ia ser dentro do empreendimento. Uma coisa importante também, as demolições, eu esqueci de comentar, a demolição dos empreendimentos que existiam lá, que eram 3 torres de 6 andares, mais um ginásio, nós utilizamos, isso já é um projeto, isso já existe na CIURB, já existe na prefeitura, esse detalhe, esse aproveitamento, nós utilizamos para fazer a subbase dos pavimentos. Então, nós usamos o material de demolição britado, reciclado, em torno de 15 mil metros cúbicos, que geraria aí em torno de 25 a 30 mil metros cúbicos de entulho, em função do vazio. Nós britamos todo esse material, tiramos aquilo que era ferro, houve esse investimento inicial, mas depois ele se compensou utilizando no pavimento. E com isso, nós conseguimos a certificação em que ela exige, se eu não me engano, 5 itens básicos para você, que não são tão básicos assim, são difíceis de tirar, mas são 5 itens de qualidade ambiental, em que eles avaliam qual foi o conceito desde o projeto até a execução. Nós atingimos o nível máximo nesse bairro em 12 itens, então mais do que o dobro do que o necessário para tirar a certificação. E todos os empreendimentos residenciais e comercial
por lide, por obrigação, mas os residenciais estão sendo aprovados, e aqueles primeiros que eu mostrei, eles já estão com Procel A. Para quem não conhece, é um certificado de eficiência, aquele mesmo que vem na geladeira, dizendo qual que é a eficiência energética da geladeira, e se é o A, é o nível máximo de eficiência. Então, hoje já existe essa certificação, e nós tiramos nos primeiros empreendimentos Procel A. Finalizando aqui a apresentação do empreendimento e as fases, esse será o conceito, cada cor ela vai ser uma fase, e foi proposital, porque sabíamos que não dava para construir quase 30 torres simultâneas, com lajes aí em torno de entre 800 e 1.000 metros quadrados para poder construir os residenciais, e quase 5.000 unidades. Então a gente faseou isso dentro dos conceitos do projeto, dentro da viabilidade do projeto, foram faseados nesses 14 condomínios que estão demonstrados aqui. E como eu falei, a demolição das construções foram usadas para os pavimentos, que foram as diretrizes básicas, a terraplanagem com bota fora zero, e a infraestrutura. Então, já que estávamos fazendo um bairro novo, um bairro que a gente vai entregar para o município, porque as ruas vão ser públicas, e os condomínios particulares e as ruas públicas, então vamos fazer uma infraestrutura diferenciada também, uma infraestrutura que se invista agora, mas que se possa ser diferenciada depois na questão comercial, na questão ambiental. Então, todas as redes de energia, sistemas, TV a cabo, telefonia, são todas subterrâneas. Não teve participação nenhuma de concessionárias, foi toda investida pelo empreendimento, mesmo as ruas sendo públicas. Então, agora a gente está num processo de doação das redes. Então, primeiro a gente construiu tudo, agora entra no processo de doação. E já lhes confesso que não é fácil. Você investe para uma concessionária pública um valor altíssimo e muitas vezes não querem receber. Aquilo que teriam obrigação de fazer, não querem receber. Mas a gente está numa fase final. Executamos também no bairro, era uma diretriz de se fazer, já que a gente está construindo um pavimento novo, o pavimento ele foi projetado para ter o dobro de resistência dos pavimentos de São Paulo. Então ele houve uma concepção de projeto como se fosse uma estrada, justamente pensando lá na frente, pensando, quando a gente for entregar os empreendimentos daqui 5 anos, não pode ter buraco nas ruas, não pode ter um pavimento degradado. E nós fizemos também toda a rede de água, a rede de esgoto e rede de gás. Então, todos os empreendimentos hoje, todos os lotes já estão abastecidos com as concessionárias. E vai ter uma novidade também, que é a internet coletiva. O bairro inteiro, esse bairro de 250 mil metros, vai ter o Wi-Fi, vai ter internet coletiva na praça, nas ruas e na região, no entorno da região. Bom, apresentado aí o empreendimento, não foi fácil planejar, não foi fácil projetar. Um dado importante também, o empreendimento levou aí, como eu já falei, 3 anos para aprovação. Hoje vai gerar um VGV estimado entre 4,5 e 5 bilhões de reais ao longo de 5 anos. Esse é o VGV estimado do empreendimento como um todo. Então, como nem tudo foi fácil, eu pontuei a pedido da Pini, ela me pediu, coloca alguns pontos aí que você acha relevante falar referente ao planejamento. Como já foi muito bem colocado pelos meus colegas aí, o microplanejamento com as etapas, um planejamento estratégico em função da localização, da demanda que vai ter na região. Eu separei alguns pontos, até para a gente gerar uma reflexão. A hora que se faz um empreendimento desse dentro de São Paulo, dentro da capital, com trânsito, com uma série de problemas que todos sabem aqui, a gente vai ter uma série de problemas também. O empreendimento é grande, o retorno para a empresa é grande e os problemas também serão. Então, com isso eu separei, não pretendo aqui dar a receita de bolo, não é essa a minha intenção, mesmo diante de tantos especialistas aqui em planejamento, mas é dar a visão de como nós estamos criando o plano estratégico desse empreendimento. Quais os itens, quais os tópicos que a gente achou importante. Dentro dos muitos, eu linkei 6 pontos aqui, que é a mão de obra. É um empreendimento que vai ter uma concepção tradicional, pouquíssima a coisa em estrutura. A gente está tentando, dentro da engenharia, por ser um empreendimento de alto padrão,
de multipavimentos, com opção de planta, com personalização. É difícil industrializar, lhes confesso que é difícil. Uma vez que se pensa num banheiro pronto, com 4, 5 opções de revestimento, se torna inviável a industrialização desse empreendimento em alguns pontos. Em outros aspectos, sim. Em aspectos estruturais, em aspectos que não internamente ao apartamento, mas sim como o entorno, como área comum, como estrutura, isso vale a pena. Então, eu vou falar do desafio da mão de obra, o que a gente pensou, quais as reflexões que nós tivemos nesse sentido. Eu vou abordar um tema que são projetos voltados para a produção, que existem aqueles projetos que são os projetos técnicos, mas colocado pelo meu colega da JHS, como é que chega isso na mão do operário? Como é que ele vai enxergar que ele tem que fazer daquela forma que o arquiteto projetou lá no escritório, no 10º andar da Faria Lima? De óculos. Outro item, o planejamento de canteiros. Eu vou abordar até mostrando a importância entre planejamento de pequenas obras até grandes obras. E alguns cases, particularidades, que nós tivemos em alguns empreendimentos. Falar sobre o tema de construção padronizada e construção personalizada, sendo que lá nesse empreendimento do case ele vai ser personalizado, 100% das unidades serão personalização, algumas mais, outras menos, e como isso vai interferir no planejamento e nos custos. E no final, só um slide para falar do planejamento de curto, médio e longo prazo. E os últimos 5 minutos eu volto naquela apresentação inicial para mostrar um vídeo do bairro que aí consegue ter uma visão de como vai ficar. Vamos lá. Para nós refletirmos aqui como contexto, eu tirei isso daqui das matérias que eu li no final do ano. Então está lá dados do DIEESE no final de 2012. A construção civil está pagando mais e melhor do que a indústria. O que nos leva a refletir isso quando imaginamos um empreendimento desse tamanho, ou quando estamos fazendo uma construção com estrutura metálica? A gente já não consegue, já não se pode mais hoje no planejamento abordar assuntos de 2008, 2009, que é a demanda de mão de obra. Já sabemos isso, existe a demanda, existe o aquecimento, mas onde é que estão as oportunidades? Onde que estão aí os pontos em que a gente pode suplementar essa mão de obra e quais os cuidados que a gente tem que ter para tratar essa mão de obra? Que vocês vão perceber que ela tá se diferenciando. Ao longo dos anos ela está buscando uma diferenciação. Pagamos mais que a indústria, então aumentou os custos de mão de obra. O operário já não quer mais receber, mas em contrapartida estamos tirando lá o soldador, o serralheiro de dentro da fábrica e levamos para a obra. A faixa etária está aumentando. A faixa etária média está entre 40 e 59 anos, 40% são chefes de família. 2/3 são chefes de família, em torno de pouco mais de 60%. Então, esse operário, para que ele tenha um ganho, para que consiga manter isso e para que consiga ser atrativo para ele trabalhar dentro do canteiro de obra, a gente tem que pensar estrategicamente nesses pontos. E 46% são jovens com escolaridade maior. O operário quer fazer faculdade. O operário quer estudar à noite. Então, dados mais à frente, e são fontes do DIEESE, estão disponíveis. E quando falamos de engenheiro, eu pego esse comentário, ele está na PINE. Se vocês entrarem no site, existe lá. Eu até dei uma entrevista falando, isso é 2009, 2010, e eu dei uma entrevista nesse assunto também, falando sobre mão de obra naquela época, em que eu não tinha mão de obra, na verdade. E eu gostei, eu guardo até hoje, eu apresento para os engenheiros isso, que é de um colega da Método, que ele diz o seguinte: o engenheiro de obra tem que possuir PMP, MBA, conhecimento em marketing e finanças, administrar risco, pôr o pé na lama, entender de produção, de planejamento, mobilizar a sua equipe, ter traquejo, e isso só se adquire com experiência. Nos dias de hoje, é uma reflexão que eu faço: será que nós temos esse profissional dentro do canteiro de obra?
Será que nós temos um profissional que entenda o porquê da estratégia financeira da empresa, quando ele recebe lá um cronograma, que ele diz que ele tem que POCAR, né? POCAR é um conceito das empresas de capital aberto, em que ela tem que gastar para poder reconhecer a construção, reconhecer o lucro, e muitas vezes não se gasta, se posterga o investimento, não acompanha o planejamento que foi feito, que muitas vezes está sendo feito de uma forma correta, mas com uma visão financeira, com uma visão em que a empresa estrategicamente tem que ter para poder sobreviver, senão ela não sobrevive, senão ela é penalizada no mercado de capitais. Hoje a maioria das construtoras são de capital aberto. Então eu gosto desse comentário do meu colega lá da Método, porque a gente precisa refletir se a pessoa que está gerindo, que está fazendo a gestão, que está lidando lá com alguns milhões dentro da obra, tem todo esse conhecimento. E se é desejável, temos que treiná-lo. Se é desejável, nós temos que abordar esse assunto quando a gente for contratar. Enfim, é uma reflexão a se fazer. Ainda falando aqui nos desafios da mão de obra, quando se fala no empreendimento de grande escala, até os mínimos itens fazem sentido, principalmente na questão de custos. Então nós estabelecemos para esse empreendimento, e eu acho que isso serve de lição, não só para esse, mas é uma questão que depois, pensando melhor, a partir do momento que a gente determinou essa diretriz, é que isso é uma questão social. Limite de custo de vale transporte. Um empreendimento que terá aí 3 mil funcionários, eu fui visitar uma dessas obras da Copa e tinham lá 4 mil funcionários. Uma obra do estado de Brasília, em que lá havia essa preocupação. Como atrair 4 mil funcionários, qual é o custo do vale transporte, como segurar esses 4 mil operários na obra. E se eu mostrar mais à frente, eu vou mostrar como é significativo quando se está falando em escala. Quando se fala em 10 funcionários, talvez não faça nem sentido essa conta. Paga-se o valor que for e traz o operário para a obra e vamos trabalhar. Mas quando se fala aí de 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, a conta começa a ficar diferente. E aí, como todas as empresas possuem os seus dados históricos, suas composições de custo, uma vez que se tem uma demanda tão grande de mão de obra, será que a composição está correta? Será que eu consigo colocar toda aquela mão de obra que eu deveria alocar com aquela composição de custo que eu tenho, com o meu custo de rotatividade, com o meu custo de retenção, de contratação, enfim. Definição de locais de captação de colaboradores, uma vez que se tem tanta demanda de mão de obra, onde que eu vou buscar essa mão de obra? E existem fontes até que são de graça, que não precisam ser pagas. E a questão social, e que também está vinculada ali ao custo, é o tempo de viagem que ele chega no local de trabalho. Qual é o tempo de viagem que ele vai ter até chegar lá no nosso empreendimento? Contratações estratégicas. Hoje nós sabemos que o mestre de obra cada vez mais tem sumido do mercado por uma questão de educação. O filho dele hoje faz faculdade, não quer mais ir para o canteiro de obra, trabalhar como encarregado, ou se quer, você tem que ter uma contratação estratégica para ele. E muitas vezes promover uma faculdade para o seu encarregado. E sabendo que você vai perder ele daqui 3, 4 anos, porque ele não vai querer mais tocar o canteiro. A questão de alojamento, qual o custo para o funcionário? Hoje há um trabalho do Ministério do Trabalho de Brasília, em que a procura e saiu recentemente na mídia aí, problemas com trabalho escravo, problemas com mão de obra alojadas de forma incorreta, e isso trouxe penalidades que são sérias, são graves, como a interrupção de financiamento pela Caixa, pelo Banco do Brasil, e até mesmo por outros bancos que vão seguindo a mesma linha. E aí nós pegamos o empreiteiro, como na apresentação inicial, e não tratamos dele, de onde vai vir a mão de obra dele. Aí eu contratei e deixa que ele se vira para trazer a mão de obra. Aí esse empreiteiro coloca essa mão de obra no local não adequado, vai lá a fiscalização do Ministério do Trabalho, caracteriza isso como trabalho escravo, e a empresa perde a opção de ter financiamento com um custo mais baixo, ou muitas vezes a ação despenca, o investidor não quer mais investir na empresa porque ela entende que é trabalho escravo.
e como podemos implantar o alojamento de uma forma correta. Essa é uma análise de custo que é de hoje, não se pode implantar e não se deve com os parâmetros que nós tínhamos de 5 anos atrás, com alguns anos atrás. Olhando esse gráfico que nós elaboramos lá no empreendimento, nós separamos aqui entre 2013, que é o início das obras aqui efetivamente, até 2018, que é o ciclo de obra aí que nós vamos ter aí ao longo do tempo. Desculpe, esse gráfico não está na apresentação, ele não entrou. Nós vamos chegar ali em 2015, nós sabemos que esse é o nosso pico de obra de fornecimento, porque nós vamos estar na fase final de alguns empreendimentos e começando os últimos. Nós vamos chegar a um pico de 3 mil funcionários, num local que é central em São Paulo, em que ali para chegar tem trânsito, tem oportunidades como terminal de ônibus, metrô, esse tipo de coisa, mas tem trânsito para chegar e tem todas as dificuldades que tem em São Paulo. E da onde vai partir nossas estratégias para poder ir analisando um gráfico como esse? Muitas vezes as decisões tecnológicas, eles nos levam a falar, vamos abaixar essa régua de 3 mil funcionários, não sei se chega na média de 1.400 ali, eu não sei se a gente consegue chegar, mas diminuir 500, diminuir 1.000 funcionários dentro do canteiro, esses são funcionários que vão estar alocados dentro desse empreendimento, quando nós tivermos o pico. E aí você parte as suas estratégias, a sua concepção de alguns detalhes de projeto, detalhes arquitetônicos, tirando essa mão de obra de dentro do canteiro e levando para a fábrica. Como, por exemplo, uma decisão de não se ter caixilho, de não se ter gradis em ferro montados na obra. Você faz em vidro, faz em alumínio dentro da fábrica e ele te entrega pronto. Esse é um dos pontos estratégicos que tem que partir da concepção. Ele parte da concepção, tem um envolvimento em custo, porque é mais caro, mas muitas vezes, se não tiver esse envolvimento em custo e ligado ao planejamento, ele se torna inviável. Ele vai se tornar inviável por esse aquecimento de mão de obra. E não adianta lá em 2015 continuarmos reclamando que a mão de obra está aquecida, está escassa, sem tomar uma decisão estratégica nesse momento. Então, esse gráfico nos deu alguns insights aqui. Por exemplo, olhando para aqueles 3 mil funcionários, quais deles são qualificados e quais não são? O quanto a gente precisa pagar, sem olhar para o lado social nesse momento, mas a conta aqui de Vale Transporte, aquele em azul, esse ponto aqui em azul são os ajudantes, são os operários sem qualificação em obra. Será que a gente precisa pagar mais do que um Vale Transporte para um operário sem qualificação? Sendo que o custo do Vale Transporte para 1.000 funcionários, em 48 meses pode variar entre 200 e 300 mil por mês, 100 mil reais a mais. Será que precisa, analisando o custo, novamente tirando o lado social aí da história, será que precisa pagar para essa mão de obra? Será que a gente não consegue pegar essa mão de obra, ao longo do tempo, formar uma segunda mão de obra mais qualificada e manter esse mesmo padrão de custo? E a economia aqui em 48 meses de obra, com 1.000 funcionários, não vale a pena levar isso para o empreiteiro, levar esse conceito para ele? Uma vez que o empreiteiro tenha lucro, nós ganhamos também. Ele não atrasa a obra, porque ele consegue manter a mão de obra ali, ele consegue pagar um pouco mais para o operário e manter a mão de obra dentro do nosso canteiro. Então são pontos que valem analisar. Isso faz parte de um planejamento estratégico e que depois vai refletir no final. A hora que se pensar, tem que fazer um andar por semana de tal serviço, que o meu colega Antônio vai abordar certamente, porque nós já trabalhamos juntos, não se tem essa mão de obra, porque não se pensou nisso. A mão de obra vai embora, o cara não fica. Com relação à captação, esse é só um exemplo do que nós temos lá e que nós criamos há um ano, que é um projeto em que a gente remunera não só os funcionários de escritório, mas também os de obra. Isso é uma divulgação dentro dos canteiros, uma divulgação no escritório, em que a gente fala de todas as vagas que nós temos nas obras. Isso é centralizado a um custo zero, praticamente, porque o que a gente remunera, o que a empresa remunera lá é um valor simbólico, R$150 por indicação, desde que o funcionário fique os próximos 3 meses. Com isso, dados do nosso recursos humanos lá, conseguiu-se economizar com consultorias R$200 mil no ano passado.
entre consultorias de captação e vai desde a indicação de diretor até o operário de limpeza. Outro dado aqui importante para a gente analisar, dentro dessa questão de mão de obra, de retenção, de captação de mão de obra. Olhando esse dado que eu tirei do IBGE, do site do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, os operários de obra têm diminuído o horário de trabalho. Em 2001, 59% faziam hora extra. Em 2011, 39%. Então, o que nos mostra um dado desse aqui? Quando eu estava lendo uma matéria novamente sobre o estádio de futebol, ele foi planejado em 2 turnos, trabalhar de dia e de noite, com a mesma equipe, com o mesmo ciclo, um dos estádios. E por que o estádio está atrasado hoje? Porque não tem equipe para trabalhar à noite. Será que o operário quer trabalhar à noite? Será que ele quer fazer hora extra para tirar o atraso? Será que ele quer trabalhar de sábado para complementar o salário dele, uma vez que ele já ganha mais, uma vez que nós já estamos pagando mais, né? A gente já está sendo obrigado a pagar mais por isso. E isso entra no nosso planejamento. Muitas vezes a gente planeja 44 horas semanais e mais o sábado e mais 2 horas extras por dia. E aí o planejamento não acontece. E o custo aumenta, porque o cara até fica porque vai ganhar hora extra, mas não produz. Uma coisa é você ter o funcionário na obra, outra coisa é você ter a produção desse funcionário. Então, uma vez que ele já não quer, isso são dados, eu acredito que, seguindo a linha aí, uma linha de tendência, nós vamos chegar daqui a 20 anos com estatísticas da Europa, em que se trabalha 8 horas por dia e não se faz mais nada depois desse horário. E tem que se adaptar a isso, a sociedade tem que se adaptar. Os planejamentos e os custos têm que se adaptar a essa nova realidade. Porque senão a gente está se enganando. Se eu planejar uma obra contando com sábado, eu sei que eu vou ter essa dificuldade, porque parte dos operários, talvez se eu fizer uma pesquisa de campo, não vai querer trabalhar depois do horário para fazer hora extra, para concretar a laje em 4 dias ou em 5 dias que seja, se não for bem planejada. Então, o que nos traz esse tipo de reflexão? Esse empreendimento que nós vamos fazer aí com 30 torres, eles terão 30 gruas. Eles terão 30 guindastes. Porque hoje é barato investir em equipamento. E terá grua, não porque é estrutura metálica, não porque a gente vai ter até alguns elementos pré-moldados ali na estrutura, mas principalmente para viabilizar a produção dentro do horário de trabalho. Então, colocar uma grua dentro da obra, eles confessam que há um tempo atrás eu fazia conta do que eu teria que utilizar dentro do canteiro, terraço pré-moldado, tirar revestimento da fachada, colocar tela nas lajes. Eu fazia essa conta para poder falar, eu tiro desses insumos, desses itens, para eu poder viabilizar a grua. Hoje eu já não faço, já não me permito mais fazer essa conta, e eu tenho que mostrar para a empresa, eu tenho que dizer para o investidor que isso é um equipamento necessário. E um equipamento necessário para me viabilizar uma produção dentro daquilo que foi planejado. Uma produção que comece 7 horas da manhã e que 5 horas da tarde o operário vai embora. E muitas vezes, se eu não viabilizar esse tipo de equipamento, não consigo, é inviável. Ainda falando de retenção, nós temos um projeto antigo que sempre foi tratado há mais de 10 anos. Hoje é muito comum nas construtoras, aí, nos canteiros de obra, a gente ter sala de aula para alfabetização adulta ou no outro item que é profissionalização. Isso, no nosso entendimento, passou de ser uma questão social para uma questão de retenção. Para uma questão, se o operário quer estudar à noite, se ele quer ter educação, que bom, porque a gente vai ter é o que a gente espera, né? A gente reclama que a nossa mão de obra é desqualificada e que é uma falta de educação, mas também a gente não dá oportunidade para que o operário estude. E a gente sobrecarrega aí, depois das 7, 8 horas da noite, o operário ele pode ficar. Quem faz engenharia trabalha 6 horas por dia, o estagiário, porque ele tem que estudar, ele precisa ter a cabeça tranquila, ele precisa ir para a faculdade relaxar, mas o operário pode trabalhar 10, 12 horas por dia. O que não é verdade. E hoje a gente entende que esse tema ele já não é mais social, ele já não está mais no âmbito social da empresa, no âmbito do marketing, mas sim no âmbito estratégico.
Então, contratar um operário e tentar reter essa mão de obra, oferecendo algumas coisas como uma alfabetização, que é uma coisa muito simples, que hoje é muito comum nas obras, mas tem que ser tratado como uma questão estratégica, ou profissionalização. E quem ganha com treinamento e com profissionalização do subempreiteiro, que no caso lá a gente vai ter parte da mão de obra própria e parte terceirizada. No final das contas, quem vai ganhar é o empreendimento e o empreendedor. Então, investir na educação, hoje tem que fazer parte dos custos, tem que fazer parte do planejamento. Nós temos que prever horário para o operário estudar, 1 hora, 2 horas por dia, 1, 2 vezes por semana, dentro de um planejamento bem estruturado, ele não vai fazer tanta diferença, mas hoje é uma questão de retenção, é uma questão de aumento de produtividade. Bom, falando da mão de obra aí, está fácil, né, contratar, está fácil reter. A gente entende aí que tem um desafio bem grande para frente para poder conseguir entregar para a empresa os empreendimentos. A gente sabe aí que não vai ser fácil, mas a gente está se preparando e diante daquelas reflexões, atuando na empresa inteira, desde a área de marketing, de suprimentos, de RH, da área de desenvolvimento tecnológico, que nós temos na empresa um departamento que fica fazendo pesquisa e fazendo ensaio o tempo todo, em torno de 10 engenheiros que ficam nesse departamento, que hoje é importantíssimo, é estratégico para a empresa. Ele diz para o investidor qual é o investimento, qual é o custo por metro quadrado, se ele vai fazer uma fachada unitizada, se ele vai fazer uma fachada pré-moldada. Esse departamento consegue alimentar as decisões para se tornar mais rápida. E qual foi a demanda que nós entendemos aí ao longo do tempo? Como eu falei, a gente tem que ter, com essa mão de obra, com a mão de obra que está dentro do canteiro, um tratamento um pouco diferenciado. No sentido de falar em projetos para produção, para o departamento de arquitetura da empresa, ele vai entender lá que é o projeto de forma, que é o projeto de, talvez o projeto do produto lá, o projeto da arquitetura, projeto de estrutura ou de instalações, sendo com BIM ou sendo no AutoCAD, no convencional. É isso que o departamento de arquitetura, pelo menos da Tecnisa, entende, que é um projeto que o engenheiro vai entender ali, que vai ter toda aquela concepção. Então, nesse próximo assunto, eu defendo o item que é o projeto para a produção, que é o projeto em que eu coloco aqui embaixo, que é tirar da mão do operário a decisão de como fazer. Se o operário já está lá, a gente buscando produtividade, a gente buscando que ele cumpra prazos, que ele faça dentro de uma certa qualidade, sem mostrar como fazer, a decisão vai ser dele. Ele vai tomar uma decisão de como fazer um revestimento, de como colocar as juntas de dilatação de uma piscina, que hoje não são piscinas, são parques aquáticos que os empreendimentos possuem. E o professor Silvio Melhado, lá da USP, coloca a definição dele como são projetos voltados para a definição em projeto das sequências e métodos de execução. E de forma, até complementa aqui, de forma clara para o entendimento do operário. De determinadas etapas críticas da obra, de forma a ampliar o desempenho e a produção dessas etapas. Essa definição deve ter uns 10 anos, se eu não me engano, lá do professor Silvio. E hoje a gente ainda apanha para poder convencer, muitas vezes a empresa, e muitas vezes quem está entrando, de que que o projeto de produção não precisa necessariamente ser feito no AutoCAD. Ele pode ser feito de uma forma, como colocado o Aldo, num papel com lápis na mão, justamente para traduzir aquilo para que o operário tenha uma produtividade maior, para que ele consiga entender aquele prazo que a gente colocou para ele como essencial, como necessário, como que ele vai fazer aquilo para chegar no prazo. Esse é o projeto para produção. Numa linha do tempo aí de evolução, e como a gente chegou a esse conceito de que é necessário, e que hoje faz parte da empresa, em 90 nós sabíamos lá que toda a decisão era na mão dos mestres de obra. Então peguei até um histórico, em 90 a gente tinha lá um engenheiro para cada 5 canteiros, 5 mestres de obra e um engenheiro uma vez por mês na obra. E quem tocava a obra era o mestre. Ele tinha um conhecimento dele, seja empírico ou não, mas ele sabia tocar e tocava dessa forma.
Em 95, contratamos aí o primeiro projeto para produção na empresa, que foi o de Forma, que hoje existem alguns projetistas em São Paulo, fora de São Paulo também. Específico é do Paulo Assai, que também é projetista e professor da Poli. Ganhamos em 96, a empresa ganhou, o prêmio Master Imobiliário no item Racionalização na Construção. E esse foi com um projeto de alvenaria, foi com um projeto de produção para alvenaria racionalizada. Isso foi em 96, em que a gente pegou a parede que se construía, claro, com conceitos que vinham da antiga Encol, que conhecia, era uma construtora aqui. Infelizmente não existe mais, mas trazia todo esse conceito de industrialização, de projetos para produção. Então a gente aproveitou, pessoas que vieram de lá, continuou com esse conceito, mesmo com o término da empresa. E em 96, em um ano que a gente começou a adquirir projetos para produção, ele foi reconhecido pelo mercado como uma ferramenta importante. Em 98, começamos a fazer projetos internamente, entendendo que tinha que ser separado o nosso projeto de produto. Em 2008, estruturamos um departamento específico para fazer projeto para produção. E em 2011, por surpresa minha, que participei de todo esse processo, a gente entrou lá por uma questão do desenvolvimento tecnológico no Prêmio Master Imobiliário e ganhamos em primeiro lugar como soluções técnicas. E os projetos, que eu vou mostrar mais à frente, não tem nada de específico. Não tem projeto de foguete, não tem projeto de carro do último modelo. Ele simplesmente estudo de canteiro, com logística, com pensamento, muitas vezes com uma modelagem em 3D para conseguir entender, dependendo do canteiro. Eu vou situar alguns mais importantes. Construção virtual de empreendimentos de áreas muito grandes de periferia, de lajes de periferia, isso atrelado ao planejamento. Então, se faz um planejamento, divide toda aquela área construída e começa a mostrar para o operário como é que ele vai, quais etapas, quais as frentes de trabalho e como é que ele vai operar isso. Outros pontos importantes, contrapiso. Hoje nós temos em apartamento de médio alto padrão, contrapisos acústicos, contrapisos com desempenho diferenciado. Então, para isso, são muitos detalhes, a gente também projeta esse tipo de coisa, e, enfim, outros mais que depois é possível, caso vocês queiram, eu passo a apresentação completa. E com isso, a gente percebeu que é uma ferramenta para planejamento e custo. Porque com o projeto de produção você enxerga todas as etapas primeiro, não está lá no projeto só do produto, consegue ter orçamentos mais precisos, vou mostrar um pouco mais à frente um caso bem simples, mas que de extrema relevância. Controle de consumos, uma vez que eu faço projeto para produção, eu digo para o operário o quanto ele vai gastar, isso está no projeto, está escrito, muitas vezes o revestimento está em peças, não está em metro quadrado. E isso feito antes, alimenta orçamentos, ele já sabe ali precisamente qual que vai ser a perda no revestimento, a perda de projeto ou a perda de utilização. Dá reflexo na produtividade e tem uma garantia de desempenho. Uma vez que eu mostre como que ele vai executar, eu garanto que aquele desempenho do que foi projetado vai ser respeitado. Então isso pode partir desde um simples projeto de canteiro, de uma obra de uma torre, que tem lá as árvores para todo lado, que tem lá as particularidades, até projetos um pouco mais complexos, com modelação em 3D, com uma sequência evolutiva. Então, é um projeto de médio, que nós chamamos de médio padrão, um terreno de 20 mil metros quadrados, e que tem que ter uma sequência evolutiva, em que a gente vai mostrando e vai, ao mesmo tempo que vai alimentando o cronograma, ele vai se construindo e mostrando qual é a etapa que ele já passou e qual é a próxima etapa que ele vai adquirir. Até projetos um pouco mais complexos, essa é uma obra real que é em Santos, em que nós teríamos lá 8 gruas, como é que elas iam se comportar. Então a gente conseguiu modelar isso e mostrar para os operários, para o nível mais baixo, até encarregado, não chega a nenhum ponto do operário de produção, mas mostrar para a equipe de obra como é que ele vai situar, como é que ele vai evoluir dentro daquele empreendimento. E até mesmo dentro do projeto de produção, isso aqui é um projeto real de um revestimento de piscina.
e que se tem as definições aqui de projeto, que são claras lá em cima, de juntas, dimensões, esse tipo de coisa, para garantir desempenho, para garantir que essa piscina, esse parque aquático depois não vá se destacar, mas muito mais se focar aqui embaixo, em que nesse projeto ele consegue ir tirando as camadas uma a uma, ou vai montando as camadas uma a uma, clicando lá no sistema que nós fizemos. Mas isso não voltado para o engenheiro, isso voltado para o operário. Então, uma vez que o encarregado vai executar um revestimento desse, que deve ter aqui umas 5, 6 camadas e mais alguns detalhes de junta, de borda de piscina, de uma série de outras coisas, em que ele consegue enxergar cada detalhe desse, tirando as camadas e aplicando de uma forma gráfica. E um caso muito simples, mais proposital. Esse é um caso real em que nós tínhamos 2 especificações de revestimento com a mesma composição unitária constando no orçamento, em que o lavabo tinha a opção de 45 por 90. Conseguimos, ainda bem, antes de fazer o lançamento do empreendimento, mostrar para a empresa que as perdas eram diferentes, que a composição unitária estava errada. Para o mesmo ambiente, a composição unitária pode ser 4% de perda, ou como pode ser 40% de perda. E com o conceito também de, como eu coloquei aqui, o operário recebe sabendo o quanto ele vai revestir, o quanto vai perder e a quantidade de peças que vai ser utilizadas. Isso nós fazemos não só para os revestimentos padrão, que nós chamamos lá, que são vendidos na planta, mas também para as personalizações. Se tiverem 10 opções de revestimento, e eu falo um pouco mais à frente que para esse empreendimento a gente já conseguiu reduzir isso, vão ter 10 paginações do mesmo ambiente. Na questão de planejamento de canteiro, tudo isso que eu coloquei, nós focamos em 2 pontos principais aí. As interferências do empreendimento na cidade, que nós vamos ter. Para aprovar esse empreendimento, nós passamos entre 15 a 20 órgãos públicos de aprovação, diferentes. Então a gente sabe que para aprovar os apartamentos também, a gente tem que ter esse cuidado para não esbarrar numa CETESB com uma questão ambiental por caminhão derrubando concreto na rua. Então nós temos esse conceito também. E uma segunda fase, que foi as interferências dentro do próprio empreendimento.